Fala, povo! Estamos aqui para a aula de polímeros agora, uma aula fantástica, muito boa mesmo, que eu gosto muito de dar porque é uma aula, enfim, abre a cabeça da gente. A gente pensa geralmente que polímero, o que a gente vê na nossa cabeça são polipropilenos, polietilenos, pode falar a verdade. Só que tem muito mais polímeros do que a gente imagina no dia a dia. Por exemplo, você está sentado numa cadeira de plástico agora, você está sentado num polímero, ou sentado num polímero. Uma cadeira de madeira também está sentado num polímero. Polímeros são, na verdade, cadeias muito grandes de compostos que podem ter ou não carbono na sua constituição, ter ou não ramificações laterais na sua constituição, ter ou não heteroátomos na sua constituição e assim vai, tá? Mas que são unidades que se repetem de maneira indefinida pela cadeia, tá? E essa soma de unidades iguais ou uma repetição de unidades que tem um certo padrão, uma certa semelhança, forma polímeros para mim. E ao contrário do que se imagina, nem sempre as unidades são iguais, igual eu falei aqui agora. Tem unidades que são parecidas, unidades básicas que podem ser construídas. Então eu posso ter, por exemplo, um exemplo clássico disso, né? São os aminoácidos, que formam as proteínas, tá? Algumas cadeias de açúcares também, de carboidratos de cadeia longa, né? Polissacarídeos também tem essa possibilidade. Misturar glicose com glucosamina, ou glicose com... tem vários derivados, na verdade, que podem ser formados por aí, tá? Então aqui, o nosso cenário ele vai muito além do que a gente consegue imaginar dos polímeros artificiais. Tá? E eu vou falar um pouquinho aqui nessa aula sobre a introdução geral dos polímeros, as classificações principais, e depois eu vou detalhar com vocês, tá bom? A origem dele é importante saber, pessoal, porque tem polímero que é natural e aqueles são sintéticos. Os naturais, o que são na verdade? São polímeros que são encontrados na natureza, tá? Exemplos que eu quero deixar com vocês aqui. O mais badalado de todos, a celulose. Celulose é um polímero, tá? É um polímero que constitui a madeira. É um dos polímeros mais abundantes do mundo dos naturais, tá? Outro também está na madeira que é importante, que é um pouquinho mais complexo, é a lignina, que é muito importante estruturalmente. E eu tenho também em mim alguns casos desse. Proteínas são exemplos, e também o próprio glicogênio e o amido são casos de polímeros naturais, tá? Então é bom saber disso, ter essa referência, tá? Porque cada vez mais as provas vestibulares vão cobrar essas coisas de aplicações do dia a dia. Os sintéticos tem vários, aí que você tá os principais, ó. Polietileno, polifluoreto de vinila, que é o PVC, tem o polieterefitalato de etileno, que é o PET, e assim vai. Aqui tem uma montoeira. O isopor, que é um caso de polímero sintético, tá? Então tem vários tipos, aqui não vou citar vários. A borracha sintética também entra aqui, a borracha natural entra no natural. Só que a borracha eu vou falar especificamente logo mais para vocês, então não vou detalhar agora, tá bom? Então, origem é uma classificação possível. Outra classificação possível, pessoal, de polímeros é em relação à sua questão mecânica, tá? As suas propriedades mecânicas. Por quê? Polímeros podem ser molinhos, vamos dizer assim, ou não. Então, os polímeros plásticos, eles são mais flexíveis. Exemplo, aqueles potinhos que você tem em casa de Tupperware, aqueles negócios lá, são polímeros plásticos, tá? Os elastômeros, eles têm propriedades elásticas. Então, aqui entra os elásticos, as borrachas, tá? Principalmente, e também são flexíveis. E as fibras, elas são aquelas que têm maior resistência mecânica. Você pode pensar assim, como assim, Messi? Fibras? Fibras de celulose, por exemplo. A madeira ela tem uma resistência estrutural muito grande, porque ela tem fibras de celulose. A celulose forma fibras muito compactas e muito resistentes, tá? Que confere aquele aspecto rígido e bem forte para a madeira. E também tem polímeros fibrosos que formam, por exemplo, colete à prova de bala, que é o Kevlar, que também tem essa importância, tá? Isso vai cair em outro aspecto, daqui a pouco eu vou falar.
Agora, termicamente, uma coisa legal a pensar é que tem dois tipos, tem o termofixo e o termoplástico. O termofixo costuma ter altos pontos de fusão e pontos de ebulição, e o termoplástico tem em torno de baixos pontos de fusão e pontos de ebulição. Agora tem uma coisa mais legal. O termoplástico, eles são moldáveis com aumento de temperatura. E os termofixos, em geral, eles se decompõem com aumento de temperatura e não chegam a ser moldáveis. Isso tem uma explicação estrutural que é importante você ver, tá? As fibras do termofixo são assim, geralmente. Eu tenho aqui a fibra de polímero, tá? Ou a unidade do polímero. E aí, eles têm uns crosslinks que a gente fala, são ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. Isso confere uma resistência absurda para ele, tá? Que é o que a gente chama de polímero bidimensional, que eu falo daqui a pouco. Já o termoplástico, ele tem fibras até paralelas, tá bom? Só que elas não têm essas uniões, essas intercalações entre as fibras. Então fica mais fácil. Eu começo a aquecer, eu desligo, porque está ligado por ligação intermolecular uma fibra a outra. Eu desligo facilmente uma fibra da outra e ele vai passar ou vai se fundir ou ebulir até em algum caso, né? Ebulição é muito mais difícil de acontecer, tá, gente? Mas a fusão é tranquilo. Pensa se você pegar um plástico, colocar uma sacolinha de plástico para estar no fogo. Ele vai derreter na hora, tá bom? Ótimo. Agora, composição. Isso aqui é um fator que o pessoal coloca pouco ou traz pouca informação sobre ele, que eu acho tão importante. Tem polímeros, são chamados homopolímeros e os copolímeros. Homopolímero é o que a gente tem na nossa cabeça como um polímero base, que é aquela cadeia que se repete igual a todo tempo, tá? Então aqui eu tenho monômeros iguais. É o caso dos poli da vida aí, tá? Já o copolímero, ele tem mais de um monômero. Então mais de uma estrutura que eu vou unir para formar o polímero. Isso quer dizer que ele tem pelo menos um monômero diferente entre si. Monômeros diferentes, tá? Quando você fala de copolímero uma vez na vida, você já vai ligar que eu estou falando de um polímero que tem, tipo a proteína. Proteína é um copolímero. Ela tem vários monômeros diferentes que se ligam em ordem aleatória, só que eu tenho umas unidades básicas que eu posso unir. E a união é sempre igual, por condensação. Vou chegar lá. Estruturalmente, pessoal, isso aqui é pouco falado, mas tem polímeros 1D, 2D e 3D. O que quer dizer isso? Polímeros 1D é que eles crescem só numa direção. Eles não tem crosslink, não tem link entre uma fita para cá e uma fita que está do lado aqui, tá? Então eles só crescem numa direção, formam várias fitas. As fitas podem se aglomerar por interação intermolecular, só que na verdade não tem um crescimento lateral. Então ele cresce em uma direção. Agora, o polímero 2D, o legal dele é que ele cresce em duas dimensões. Ele pode crescer tanto para frente quanto para o lado. Aí isso impacta no que, basicamente? Impacta na resistência mecânica, tá? Quanto maior vai ser a minha estrutura do polímero em termos de dimensões de crescimento, maior a rigidez dele. O 3D então nem se fala, ele cresce em três direções. Ele cresce no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então aqui aumenta com certeza a resistência mecânica do cara. Tranquilo? Ótimo. E para finalizar nossa brincadeira, que a gente pode falar disso daqui para frente, tem a questão da síntese. Em termos de síntese, tem duas reações básicas que governam a formação de polímeros. A adição, que tem a ver com aquela reação de adição lá da química orgânica natural, que a gente vai juntar os caras, e a condensação, que na verdade é uma substituição. Então, na adição, o que você tem que saber? Eu não formo subprodutos. Que é importante pra caramba, tá? Já na condensação, eu formo subprodutos. Um jeito fácil de você ver isso também, pessoal, que geralmente na adição
Isso aqui não é uma definição clara, mas é uma definição que eu falo para você, uma dica. Na adição, eu tenho sempre uma insaturação, uma dupla, uma tripla ligação que se rompe, e aí eu vou adicionar um cara de um lado do outro. Como eu falei para você na parte de reações. Quando eu tenho uma adição, a adição geralmente acontece em alcenos ou alcinos, não tem adição em alcanos, tá? Não vai rolar. A condensação acontece quando eu vou trocar um substituinte de um lado com o outro, liberando um subproduto. Então aqui eu não vou ter um acréscimo de ligações na molécula, eu vou só trocar um grupo pelo outro. Então seria uma substituição. Isso aqui é uma base legal para a gente entender polímeros, pessoal. Nas próximas aulas eu vou distinguir agora adição e condensação e dar alguns exemplos principais. Beleza? Tamo junto.